Olá, eu sou o pastor e psicólogo Marcelo Petrucci e esta é mais uma edição do programa Vida em Pauta. Quero hoje falar sobre comunicação, mas quero lembrá-lo que comunicação mal administrada pode se transformar num verdadeiro desastre. Conheço uma história que ilustra muito bem isso que quero contar e desafiá-lo durante todo este vídeo. Conta-se que um garotinho chamado João, que era carinhosamente chamado de Joãozinho, foi convidado por sua mãe para fazer uma visita na casa de uma amiga. E na casa desta amiga, eles visitariam não apenas a amiga, mas também o bebê recém-nascido desta amiga. Sua mãe, ao saírem de casa, fez ao Joãozinho algumas recomendações. Ela disse: Joãozinho, nós vamos visitar hoje a irmã Maria, lá de nossa igreja. Ela ganhou neném nesses últimos dias. Mas o neném da irmã Maria nasceu com um problema físico. Ele não tem nenhuma orelha. Ele nasceu sem as duas orelhas, portanto. Mas você não pode tocar nesse assunto com ela de maneira nenhuma. E como você, infelizmente, não consegue guardar a sua língua dentro da boca, eu gostaria de recomendá-lo. Não toque nesse assunto. A irmã Maria está muito sensível. E toda vez que alguém fala sobre o problema físico do garoto, problema relacionado à falta, à ausência de orelhas, este é um drama para ela. Combinado? O garoto disse: mamãe, fique tranquila, eu não vou decepcioná-la. Quando lá chegaram, o Joãozinho entrou e estava já com a língua coçando para tocar no assunto, mas se conteve exatamente como havia prometido à mãe. Elas conversaram um pouco e Joãozinho acompanhou a conversa. Chegou um dado momento em que a mãe foi convidada pela irmã Maria a ir até o quarto para conhecer o neném, um garotinho que se chamava Gabriel. Foi então que ela disse: vamos conhecer o Gabriel? O Joãozinho já estava animado, eufórico, afinal de contas ele ia ver pela primeira vez uma criança sem orelhas. Mas, a exemplo do que a mãe havia recomendado, ele estava pronto a ficar calado. Quando lá chegaram, o garoto tomou um impacto visual tremendo. Foi tentado a falar, mas lembrou-se da recomendação da mãe e se conteve. A mãe conversou um pouco com a irmã Maria e, quando já estava terminando aquela visita, o Joãozinho virou-se para a mãe e disse: mamãe, eu gostaria de orar. Ela disse: não, filho, deixa para orar em casa. Ele disse: não, mamãe, é sério, eu gostaria de orar, eu quero orar pelo Gabriel. Foi então que a irmã Maria, a mãe do Gabriel, o garoto que nascera sem orelhas, deu ao Joãozinho o aval para fazer a oração. Ela disse: olha que bonitinho, então você quer orar pelo Gabriel? Ah, isso é lindo, fofo, pode orar. Então, Joãozinho fechou os olhos e disse: vamos orar então? Senhor, eu quero fazer um pedido. Eu quero pedir que o Senhor abençoe o Gabriel para que ele cresça saudável e abençoado. E quero fazer um pedido, que o Senhor cuide da visão do Gabriel, para que ele nunca tenha problemas de visão. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quando ele terminou a oração, a irmã Maria, embora tocada pela oração do garoto, que fora uma oração linda e fofa como ela previa, disse a ele: meu menino, eu ouvi a sua oração, concordei com ela, mas eu acho que você não entendeu bem o que estava acontecendo aqui. O Gabriel nasceu, foi sem orelhas. Você estava orando pela visão dele. Ele não tem problema de visão. Então o Joãozinho respondeu: eu sei. E foi exatamente por isso que eu orei. A senhora já imaginou, dona Maria, quando o Gabriel crescer, se ele tiver problema de visão e tiver que usar óculos, como é que ele vai fazer sem as orelhas? Aquilo se transformou num desastre. A dona Maria começou a chorar, a mãe do Joãozinho ficou tremendamente envergonhado e ele levou uma grande surra. O que eu quero dizer com isso é que a comunicação mal administrada pode gerar um verdadeiro desastre. A Bíblia fala sobre isso quando no livro de Tiago, apóstolo Tiago, no capítulo 3, nos ensina 2 versículos a este respeito, os versículos 5 e os versículos 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: assim também é a língua, um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por apenas uma faísca. A língua também é fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo próprio inferno. Perceba que Tiago
estava demonstrando categoricamente sua preocupação em relação à má administração de nossa comunicação. Especialmente, me refiro aqui à comunicação de ordem verbal. Tome cuidado. Você pode ferir e machucar as pessoas que estão ao seu redor se não se contiver e acabar falando o que não deve. Há coisas que não devem ser ditas, há coisas que não devem ser faladas. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Então, quero ensinar 3 dicas fundamentais à luz da palavra do Senhor para que você não incendeie as pessoas que estão à sua volta e transforme os seus relacionamentos em verdadeiros infernos. A primeira coisa que eu quero que você guarde: aprenda que há uma hora certa para falar. Você deve saber exatamente quando vai abrir a boca para falar o que quer que seja. A segunda coisa que você deve saber, se quiser se comunicar corretamente, saiba que além de uma hora, um tempo certo para falar, existe a coisa certa a ser dita. Se você não tiver certeza de que está no tempo certo e dizendo a coisa certa, é melhor calar-se. A Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios que até um sábio se passa, ou melhor, um tolo se passa por sábio quando fica calado. Então, se você não souber nem a hora e nem o que dizer, é melhor ficar calado. Mas há uma terceira e última compreensão que eu quero desafiá-lo para que a sua comunicação seja efetiva e abençoadora. Tome muito cuidado, porque em se tratando de comunicação, é preciso saber a forma certa de falar. Aprendemos 3 coisas fundamentais: o tempo, o que dizer e a forma de dizer. Se você entender tudo isso, as coisas vão funcionar bem no que tange à comunicação. E você não passará por constrangimentos como o Joãozinho da nossa história, e que infelizmente tem sido retratado em histórias familiares, em histórias profissionais e, por incrível que pareça, até dentro de nossas igrejas. Tome cuidado com isso, para que a sua história não fique comprometida por uma comunicação mal administrada. Amém? Que Deus abençoe a sua história, tenha uma semana abençoada na presença de Deus e aprenda a falar no tempo certo, da maneira certa e a coisa certa. Deus honrará a sua comunicação e esta é a minha oração em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro na semana que vem em mais uma edição do programa Vida em Pauta.